Bom dia, hoje são 30 de abril de 2017, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Veja do dia 26 de abril de 2017. De quarta-feira passada, a revista desta semana. Aqui está a revista Veja. Muito bem. Aqui na página 48 da revista, veja aqui, na página 48, veja aí, ó, há uma caricatura do jogador do São Paulo, o jogador Rodrigo Caio. Veja aí a caricatura do Rodrigo Caio e veja, leia aí a parte que está aqui abaixo, ó. Palavras de outro jogador do São Paulo, o zagueiro Maicon. Veja aqui, ó, o que o Maicon disse em relação ao comportamento do jogador Rodrigo Caio, seu companheiro de time. Depois eu explico isso aí. Leia o que está aqui, ó, por favor. Leia o que diz aí o Caio, ó. O Maicon, leia. Nessas palavras do jogador Maicon, existe um erro de língua portuguesa. Existe um erro de língua portuguesa. E o vídeo é sobre isso. Muito bem, você leu, não é? E aqui é, repito, a caricatura do jogador Rodrigo Caio. Muito bem. Para que você entenda, veja aqui o que disse o jogador. Eu transcrevi para o quadro o que disse o jogador Maicon, né? O Maicon disse assim: se foi certo ou não, é da consciência de cada um. Eu prefiro a mãe dos meus adversários chorando do que a minha. Eis aqui as palavras do Maicon, zagueiro e capitão do São Paulo. Aqui existe um erro de língua portuguesa. E aqui vou fazer a explicação. Antes, porém, quero esclarecer uma coisa aqui. Há muito tempo que eu não assisto a futebol brasileiro. Não tenho mais paciência para assistir a futebol brasileiro. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza, Ceará, aqui em Brasília, Gama. Não tenho mais paciência para assistir a jogos de futebol brasileiro. Aqui, jogos brasileiros. Não tenho mais paciência. Porque você não vê futebol. Você vê peladas. Você vê violência assustadora. Não só nas arquibancadas, entre torcedores, fanáticos e também dentro de campo. Você não vê um jogador brasileiro craque jogando aqui. Um jogador driblando facilmente seus adversários e sem levar uma pancada com isso. Você não vê. É uma pelada sem fim. Assisto hoje apenas a futebol espanhol, a futebol alemão. Ali, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, o Bayern, o Bayern alemão, de Leverkusen. Bom, assisto a esses jogos aí, por quê? Porque isso é um futebol arte. Bonito você vê as pessoas correndo, driblando, e dificilmente você vê faltas lá fora. Aqui no Brasil não. Quando começa o jogo, ali no pontapé, quando começa a partida, o jogador já vai levando porrada. É terrível o futebol brasileiro. Não assisto mais. Eu vi essa matéria aí na revista Veja.
e resolvi aqui fazer uma análise. Mas veja o que é aqui a situação. O jogador aqui, dois jogadores, o Rodrigo Caio, como você viu aí, e aqui o jogador Maicon, ambos do São Paulo. Ambos do São Paulo. Pois bem, o Maicon proferiu essas palavras aqui em relação ao comportamento de seu colega de equipe, em relação ao comportamento do Rodrigo Caio. O que foi isso? O que houve? Vou explicar a você. Numa partida de futebol, São Paulo contra Corinthians. São Paulo contra Corinthians. Muito bem. O jogador Jô do Corinthians, o que foi que o Jô fez? Ele disputou uma bola com o goleiro do São Paulo, correto? E o Rodrigo Caio estava em campo, ao lado ali de seu goleiro e perto do atacante do Corinthians, Jô. Muito bem. E aí houve aquele choque, nem houve o choque, na verdade, entre o jogador, o atacante Jô, do Corinthians, e o goleiro do São Paulo. Nem sequer houve o choque. Mas o juiz tem uma visão diferente. O ângulo em que o juiz estava deu a entender ao juiz que o atacante Jô havia cometido uma falta em cima do goleiro do São Paulo. O juiz, interpretando assim, deu cartão amarelo para o atacante Jô, do Corinthians, entendeu? O juiz deu o cartão amarelo para o atacante. E o Jô ficou explicando ao juiz que ele não encostou no goleiro do São Paulo. E aí o que aconteceu? O próprio jogador do São Paulo, Rodrigo Caio, num gesto honesto, numa atitude belíssima, ele viu que o jogador Jô não havia tocado no goleiro do São Paulo. E o Rodrigo Caio se dirigiu até o juiz e disse isso ao juiz. Disse que o atacante Jô não havia cometido falta sobre o goleiro. Veja que atitude linda a do jogador Rodrigo Caio, né? Disse a verdade ao juiz. E aí, depois de ouvir as explicações do jogador Rodrigo Caio, o juiz anulou o cartão amarelo que havia dado ao jogador Jô. Qualquer pessoa honesta vai aplaudir o jogador Rodrigo Caio por essa atitude louvável, não é mesmo? Pois bem, só que o jogador Maicon, que é zagueiro e capitão do time, não gostou da atitude de seu colega, não gostou do fato de o Rodrigo Caio ter dito isso ao juiz. Para o Maicon, o Jô, mesmo não tendo cometido falta alguma, para o Maicon seria justo o Jô levar um cartão amarelo. Veja que absurdo, né? Até onde vai a consciência das pessoas. E aí, o Maicon diz assim: se a atitude do Rodrigo Caio, se foi certa ou não, é da consciência de qualquer um, né? De cada pessoa. Já ele, o Maicon, prefere a mãe dos adversários dele chorando do que a mãe dele. E aqui está o erro de língua portuguesa, né? Então o Maicon prefere ver a mãe de seus adversários chorando, mesmo que seja de uma forma injusta, ele prefere a ver a mãe dele, a mãe de Maicon, chorando, né? Veja aí até onde vai a consciência das pessoas. Parabéns, portanto, ao jogador Rodrigo Caio, que fez uma coisa que é muito difícil de ocorrer no mundo do futebol. Jogadores aí, principalmente fanáticos cristãos, falando sobre Jesus, 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 e cometem faltas aí absurdas e enganam os juízes, e aí enganam sua própria consciência.
Portanto, aí 10 para o exemplo do jogador Rodrigo Caio e 0 aqui para o jogador Maicon. Você vê, a revista Veja colocou aí, ó, a caricatura do Rodrigo Maio. Nem colocou aí a foto do Maicon. Por quê? Porque a atitude do Rodrigo Caio é outra coisa. É um ato honesto. Muito bem, agora vamos ao erro aqui de língua portuguesa cometido pelo jogador Maicon. O Maicon colocou aqui, ó, eu prefiro a mãe dos meus adversários chorando do que a minha. O erro está aqui. Do é uma contração, correto? É a preposição de, ó, do, preposição de, mais o artigo ó, tá? De mais ó, dá do, ó, tá? Uma contração, a preposição de. E aqui está o erro. Por que está errado isso aí? Simplesmente vamos aqui, verbo preferir. Este verbo aqui, preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Aqui está, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Ele é verbo por quê? Porque é uma palavra da língua portuguesa que exprime ação, estado, né? Fenômeno, etc. Ele é transitivo por quê? Verbo transitivo, ele é transitivo porque ele não tem sentido completo sozinho. Ele precisa de um complemento. Eu digo assim, eu prefiro. Quem me ouve vai perguntar, prefere o quê? Olha aí, precisa de um complemento. Então é transitivo por isso. Já o verbo intransitivo é o que não precisa de complemento. Ele é transitivo direto ao mesmo tempo e também indireto. Transitivo direto, ele pede o complemento sem preposição. E indireto, porque também ele pede o complemento com preposição. E aqui está o exemplo, ó. Quem prefere uma coisa a outra e não do que outra. O verbo preferir, na parte aqui do objeto indireto, que aqui está, prefere uma coisa a outra. Prefere o quê? Uma coisa, objeto direto. A quê? A outra, objeto indireto. A preposição que vem aqui, ó, no objeto indireto, é a preposição sempre, é a preposição a, e não a preposição de. Daí o erro. Quem prefere uma coisa a, olha a preposição, a outra. Portanto, aí, aqui está errado, porque houve a preposição de, e aqui deveria ser a, correto? Muito bem. Vamos a mais exemplos. Eu digo assim, Aparecido Bebedouro prefere cinema a teatro, correto? E não prefere cinema do que teatro. Não se usa do que, mas é a preposição a. Aparecido Bebedouro prefere o que? Cinema, objeto direto, a quê? A teatro, objeto aqui indireto, e aqui objeto direto. Entendeu? Preposição sempre a, e não Aparecido Bebedouro prefere cinema do que teatro. Do que teatro está errado, e assim está correto. Entendeu? O Aparecido Bebedouro tem um canal no YouTube. Ele é ateu e fala ali sobre religião, né? O canal dele no YouTube. Acesse lá, Aparecido Bebedouro. Ele tem vídeos curtos, 2 minutos, 3 minutos, 4. Ele tem vídeos curtos e bem inteligentes. Além disso, o Aparecido Bebedouro escreve. Ele tem aí já alguns livros, né? Não à venda em papel, mas aí
Na página dele você tem acesso gratuito, conhecimento gratuito. Acesse lá a página do Aparecido Bebedouro no mundo do YouTube. Muito bem, vamos ao segundo exemplo. Eu digo assim, Edson Martins prefere uma careca a uma vasta cabeleira. Está corretíssimo. Veja que a preposição exigida é sempre a e jamais de. Edson Martins prefere uma careca a uma vasta cabeleira. O Edson Martins é um internauta que também é ateu e escreve na minha página aí no YouTube, né? Está sempre presente ali escrevendo. Ele é careca, não tem um fio de cabelo, obviamente, na cabeça. Então ele prefere uma careca a uma vasta cabeleira. Para ele pouco importa uma vasta cabeleira, ele é feliz com sua careca. E como diz o ditado popular, é dos carecas que elas gostam mais. Muito bem, outro exemplo. Ferreira Racier prefere chimarrão a refrigerante. Olha aqui sempre o a. E não prefere chimarrão do que refrigerante. Estaria incorreto. O Ferreira Racier também tem um canal no YouTube. Ele tem um canal e ele trata de religião. Ele é um livre pensador. Ele trata ali de religião. E o estúdio do Ferreira Racier, o ambiente em que ele faz seus vídeos, para mim, é o mais bonito do mundo do YouTube. Por quê? Porque não é um trabalho profissional, é um trabalho caseiro, mas a beleza pura e simples, né? Ali ele na penumbra, com vários abajures, flores, vasos. É simplesmente lindo o ambiente aí do vídeo do Racier. E por trás disso, quem está? A mulher. Esse ser maravilhoso, sua esposa, que controla aí o ambiente ali, o cenário, né, dos vídeos do Racier. Pois bem, o Racier é gaúcho. Ele aparece no início de seus vídeos ali tomando a bebida chamada chimarrão, né? Que é uma bebida sem açúcar. Eu não gosto de chimarrão. O Racier adora, porque isso faz parte de sua cultura e não da minha lá no Ceará. Eu adoro rapadura. O Racier adora chimarrão. Culturas diferentes. A cultura é o homem, como eu sempre digo. Pois bem, o Ferreira Racier prefere chimarrão. Ele gosta mais de chimarrão. Ele gosta mais, né, do que de refrigerante. Só que o verbo preferir aqui não exige a preposição de. Prefere chimarrão do que refrigerante. Está errado. O certo, prefere chimarrão a refrigerante. Viu aí? Outra aqui, exemplo. Litaif prefere Manaus ao Iraque. Prefere Manaus ao Iraque. Veja aqui sempre a preposição a, ó. A mais ó, ao. Prefere Manaus ao Iraque. Então você vê aqui que o verbo preferir sempre ele pede a preposição a e jamais a preposição de. O Litaif é outro internauta. Ele nasceu no Líbano e ele é ateu. E ele participa aí da minha página no YouTube, fazendo ali comentários muito inteligentes. Ele tem um bom conhecimento naquilo em que ele atua, né? Ele tem um bom conhecimento. Pois bem, o Litaif mora em Manaus, e adora Manaus. Ele prefere Manaus ao Iraque, a esse lugar aqui terrível, né? O Iraque. O Litaif não quer nem saber de Iraque, né? E veja que o Iraque aí é um lugar de origem, né, do mundo bíblico, não é isso? Iraque, né? Muito bem. E o último exemplo, que é aqui o do Maicon, ele diz assim: prefiro
a mãe dos meus adversários chorando, a minha. Olha aqui, o correto seria aqui, ó. Olha sempre o a. O Maicon colocou aqui, ó, do que a minha. Olha a preposição de errada. Seria o certo dizer, ó, a preposição a. Prefiro a mãe dos meus adversários chorando a minha. Olha aí, ó. Ou seja, prefiro a mãe dos meus adversários chorando a ver a minha mãe chorando. Portanto, aí, muito cuidado com o verbo preferir. Não é isso? Muito cuidado com ele. Sempre com a preposição a e jamais a preposição de. Vamos terminar agora com Elvis Presley. Ali está o grande Elvis. Elvis Presley cantando Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender. Obrigado.